Bom dia! Estou hoje com o governador Paulo Eduardo Fonseca do Rotary e vou fazer uma entrevista para que vocês possam conhecer melhor o que é o Rotary Internacional e como o Rotary funciona. Então, governador Paulo Eduardo, por favor, diz aí para nós de que clube você pertence. Manilza, bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui com você, nesse bate-papo um pouco sobre Rotary, com seus ouvintes, com os nossos amigos rotarianos, né? É um prazer grande participar desse momento. Bom, eu sou Paulo Eduardo Barros Fonseca, sou do Rotary Clube São Paulo Liberdade, ingressei no Rotary Liberdade em 1989 como rotarianos. O que é o Rotary? O Rotary é uma organização global que reúne líderes profissionais e da comunidade em busca de colocar em prática o ideal de servir. Na verdade, é uma organização que constrói pontes há mais de 100 anos em todo o planeta, ajudando a humanidade a formar uma grande comunidade onde haja entendimento. Ele é formatado em clubes, cada clube é uma pessoa, cada clube é um associado do Rotary Internacional. Esses clubes, para fins administrativos, eles estão dentro de distritos, que por consequência estão dentro de zonas e regiões espalhadas por todo o mundo. Olha, gosto de ouvir a história do início do Rotary. Então, para começar, fale sobre o fundador, quem foi e como foi que tudo começou. O Rotary começou a ser formatado no imaginário e no coração do Paul Harris, o seu fundador, no ano de 1900. O Paul Harris veio de Nova York para Chicago, ele que era de uma cidade do interior dos Estados Unidos, dois centros grandes, duas cidades grandes. Para quem vem do interior sempre há uma dificuldade de se adaptar, de formar relacionamentos e como uma cidade grande vivia todo um tempo conturbado, né? E a história mostra bem isso. Mas o Paul Harris foi forjando relacionamentos e ele conheceu algumas pessoas, dentre os quais um advogado. Ele também era um advogado recém-formado. O Paul Harris era muito jovem nessa época, 32 anos. E esse advogado o convidou para jantar em sua casa. Ele aceitou o convite. O americano, até hoje, janta muito cedo, né? O jantar é muito cedo nos Estados Unidos. E terminado o jantar, ele foi convidado pelo seu amigo a fazer uma volta na comunidade onde o amigo morava, que não era no centro de Chicago. Nesse caminhar, ele percebeu que o amigo tinha um relacionamento muito grande com os comerciantes, todos se tratavam pelo nome, havia um certo carinho. E o Paul Harris pensou que aquilo podia ser um modo bastante útil de unir pessoas, de unir líderes e de fazer negócios com segurança. Foi assim que tudo começou. Demorou 5 anos, em 1905, o Paul Harris com mais 3 líderes profissionais, 4 profissões diferentes, portanto já pensando em diversidade. O Paul Harris fez a primeira reunião de Rotary, e de lá para cá são quase 117 anos de serviços mais que relevantes prestados às comunidades local e mundial. Qual foi o primeiro projeto feito pelo Rotary que deu assim aquela aceitação na cidade? Isso aconteceu em Chicago? A partir da primeira reunião, os líderes, as lideranças de Chicago começaram a se reunir com alguma periodicidade num hotel, no restaurante de um hotel em Chicago. E isso começou a ganhar corpo, porque começou como um grupo que se reunia para fazer negócios. A gente brinca que talvez o Paul Harris tenha criado o primeiro LinkedIn, né?
fazendo a aproximação de profissionais, mas logo essa reunião, que era uma reunião estritamente de negócios, ganhou um outro viés, ganhou o viés dos serviços à comunidade. Conta a história que o primeiro projeto importante que repercutiu na cidade de Chicago foi a construção de banheiros públicos, um banheiro feminino, um banheiro masculino. Naquela época, no centro de Chicago, não haviam banheiros públicos, portanto, para usar eventualmente um banheiro, a pessoa tinha que entrar num comércio, consumir para poder utilizar o banheiro. Então, diz a história que esse foi o grande primeiro projeto, ou o projeto que trouxe repercussão maior para o Rotary na sua comunidade. Mas logo na sequência, o Rotary começou a ganhar os Estados Unidos e já ganhou a América, enfim, e já organizaram um grupo de jovens para bolsas de estudos. Eu sempre digo que talvez o serviço mais relevante que o Rotary execute à comunidade mundial seja em relação à formação dos jovens. Tenho minha convicção, eu que nasci, eu que vim do clube de jovens, que essa é uma grande vertente do Rotary e que o rotariano deveria se atentar mais a isso, porque formar a juventude é preparar o presente e o futuro, não só da organização, mas do mundo. Quando foi o ano rotário que você assumiu a governadoria? E qual foi o lema durante a sua gestão? Fale sobre ele pra gente. Bem, eu tive o prazer de ser governador do distrito 4.430 no ano rotário 2006-2007. O presidente do Rotary Internacional foi Bill Boyd. E naquele ano nós trabalhamos o lema Mostremos o Caminho. Os lemas, eles têm a finalidade de dar um foco para o ano rotário, sem perder o foco dos nossos principais objetivos, ou do nosso principal objetivo, que é relacionado ao servir. Mas mostrar o caminho, acho que foi muito forte esse lema, como todos são, na verdade, mas para nós, governadores daquele ano, no mundo todo, esse lema foi muito forte e nós conseguimos mostrar nos nossos distritos, em particular no 4430, como o papel do rotariano é importante e como nós devemos fazer mais, sempre mais, para que possamos exemplificar quem somos. E numa frase muito curta, eu gosto de definir o rotariano como o homem de bem, no sentido bíblico, numa passagem muito bonita, inclusive, de São Paulo, quando fala sobre essa questão, e nós podemos definir que o homem de bem é bom porque é ético, é bom porque vive dentro dos princípios morais, é bom porque é alguém que se coloca à disposição do próximo, alguém que quer para o próximo aquilo que quer para si mesmo. Como você foi abordado para ser assim um rotariano? Você aceitou assim de imediato? Como foi? Como eu já brevemente relatei anteriormente, eu comecei minha vida rotária, eu fui conhecer os ideais de Paul Harris em 1985 no Rotaract. Eu fiz parte do grupo que fundou o Rotaract Clube São Paulo Liberdade, que existe até hoje. Eu, a Diva, a Thaís, que são rotarianas hoje, inclusive, né? E a partir dali, nós começamos a ter uma vivência junto à família rotária, sobretudo do Rotary Liberdade. Eu era um advogado que estava me formando, portanto, tive uma sequência no Rotaract como um advogado recém-formado, mas fui o segundo presidente do clube. Passado mais um ano, eu recebi de alguns companheiros do Rotary Liberdade, felizmente mais de um, o convite para ingressar no Rotary. Eu ainda tinha tempo de Rotaract, a gente podia, dentro do contexto do Rotaract, desenvolver algumas
atividades ainda, mas eu acabei por aceitar o convite, então fiquei de 85 até 1989 como membro do Rotaract. Em 1989 eu vim para o Rotary Liberdade. Foi uma transição pacífica, porque nesses 4 anos enquanto Rotaractiano nós efetivamente criamos uma relação muito grande, nós nos aproximamos muito, aprendi muito com os rotarianos daquela época, e essa transição foi uma transição tranquila, foi pacífico, e enquanto rotariano segui no aprendizado, até que alguns poucos anos já comecei a ocupar cargos no conselho diretor, para chegar a ser presidente do clube no ano 2001 e 2002, o que é sempre uma grande responsabilidade, sobretudo para nós que fomos forjados nos programas voltados à juventude. Já estamos no meio da entrevista e sempre no meio da entrevista eu faço assim uma pergunta curiosa. Então lá vai. Quando você conheceu a sua diva? Mariusa, essa pergunta ela é importante porque as pessoas, de modo geral, pensam que nós começamos a namorar no Rotaract e não foi isso que aconteceu. Nós já namorávamos quando a diva Thaís e o Marcos, irmão dela, que também é rotariano hoje, receberam o convite para a primeira reunião de formação do Rotaract. O pai da diva foi um dos fundadores do Rotary Clube São Paulo Liberdade, o Alberto Romani Horta, e foi o primeiro presidente ocidental. Também é interessante dizer que o Rotary Liberdade tem uma prática que talvez seja única no mundo, onde um ano se reveza um descendente de oriental na presidência e no outro ano um descendente de ocidental. Então o primeiro presidente foi oriental, o segundo presidente foi o Alberto Romani Horta, o primeiro presidente ocidental. E assim, nesses quase 50 anos, o Rotary Liberdade vem se colocando. Então, ela foi convidada para essa primeira reunião e eu, como namorado, fui junto. Para falar a verdade, não foi com muito gosto, não. Mas fui junto. E acabou que, de lá para cá, nós temos toda essa vida rotária que já está chegando perto aí de 40 anos, com muita alegria. Vamos falar um pouco sobre o DQA. Fala aí para todos os nossos internautas o que é o DQA e como se desenvolve dentro do Rotary. Bem, falar de desenvolvimento do quadro associativo, na minha opinião, sem dúvida nenhuma é falar do que há de mais importante na nossa organização. É simples assim. Se não tiver rotariano, o Rotary acabou. Agora, qual rotariano nós queremos? Você sabe, eu sou o atual presidente da comissão distrital do quadro associativo, já fui no Distrito 4430, já fui coordenador regional de Rotary que cuida dessa questão. É de se ter um olhar bastante apurado em relação ao rotariano e ao desenvolver o quadro associativo. Não basta crescer, é preciso desenvolver. E essas duas questões são diferentes. Como fazê-lo? Nós precisamos ter absoluta responsabilidade no momento de convidar alguém para vir conhecer a nossa organização. O Rotary, ele é mágico em algumas coisas, ou em todas as coisas que ele propõe, porque ele propõe, mas ele diz qual o caminho que nós devemos seguir para que aconteça naquele formato que nós desejamos que seja feito. Em relação ao quadro associativo, também é assim. Tem todo um processo de seleção, tem todo um processo de verificação da situação daquela pessoa que nós estamos pensando em convidar ao Rotary, que deveria ser seguido por todos os clubes, por todos os rotarianos. Por quê? Porque ao trazer uma pessoa para dentro do nosso clube, nós trazemos essa pessoa para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Então nós não podemos buscar qualquer pessoa para ser rotariano.
Eu sempre digo que nós queremos todos em Rotary, mas não queremos qualquer um. Nós queremos pessoas que tragam em si os mesmos ideais que nós carregamos em nossos corações. É preciso trazer pessoas que efetivamente se enquadrem dentro dos princípios rotários. E como já disse lá atrás, nós queremos ser reconhecidos como os homens de bem. Portanto, esse processo de trazer pessoas para o nosso clube, ele é muito importante, ele é muito significativo e deve ser atendido por todos os clubes, por todos os rotarianos. Porque uma pessoa que nós trazemos para cá, para a nossa organização, sem os cuidados devidos, coloca em risco a relação futura. Eventualmente a pessoa que não se enquadra no perfil, que tem outros interesses, que não aqueles interesses que nos uniu e que nos une, e que numa palavra eu posso definir servir, e uma pessoa cujo interesse não se coaduna com o nosso, ele pode estragar o ambiente, né? Mostra as estatísticas do Rotary, Marilza, que 80%, 75% dos rotarianos que são admitidos saem do Rotary em até 2 anos. E por que isso acontece? Primeiro, porque o processo de seleção não é bem feito. Segundo, porque depois de admitido no clube, as pessoas também não são cuidadas, né? Nós precisamos cuidar das pessoas que estão no nosso clube. Nós precisamos fazer com que as pessoas venham conhecer minimamente, mas venham conhecer um pouco da nossa organização. Eu sempre cito Santo Agostinho, que dizia que ninguém ama o que não conhece, e mais, também não vai fazer aquilo que a organização propõe se não conhecê-la. Então, quadro associativo, o seu desenvolvimento é das coisas mais importantes que o Rotary, o rotariano, tem para se atentar, para cuidar na nossa organização. Sob pena da gente ficar patinando em relação a isso, né? Como estamos patinando, não é no seu clube, não é no meu, não é no Brasil, é no mundo, há 30 anos, porque nós temos mantido o número de 1.200.000 rotarianos no mundo, quando de fato esta é uma organização onde as pessoas deviam bater a porta, pedir para participar, por tudo aquilo que ela nos favorece, seja na relação pessoal, seja no engrandecimento desse rol de amigos que nós fazemos em todo o mundo, que nós chamamos de companheiros, seja pelo serviço, por menor que seja, que nós prestamos a alguém que necessita da nossa ajuda. Efetivamente, essa é uma organização que, se bem vivida e entendida, ela é transformadora em todos os aspectos para todos nós, rotarianos, e para aqueles que nós assistimos. Bom, existe uma grande vantagem em você ser rotariano, não é? Conta pra gente aqui uma delas. Então, o que é ser rotariano, Marilza? Ser rotariano é estar sempre à disposição de ajudar a construir pontes, de ajudar a melhorar a sua comunidade, de ajudar para que pessoas possam dormir mais tranquilas, sabendo que, efetivamente, há pessoas que estão ajudando na construção de um mundo melhor, de um mundo de paz, que é muito mais do que simplesmente acabarem as guerras, né? O homem, para viver em paz, ele precisa saber que seu filho terá educação, ele poderá trazer alimento para dentro de casa, se precisar de saúde, terá um bom atendimento, enfim. A paz, ela é construída de uma maneira muito maior e ela tem que partir do interior, daquilo que nós chamamos de paz de espírito, né? E a grande vantagem de participar do Rotary é de poder sempre estar com pessoas que têm esse mesmo sentimento que nós trazemos em nosso coração, e esse desejo de ver um mundo melhor, de ver um mundo onde as pessoas se reconheçam pelo que são e não pelo que aparentam ser, posto que efetivamente, independente de raça,
de condição social, de crença ou de qualquer outra divergência que possa existir entre as pessoas, na essência, somos todos absolutamente iguais e mais que isso, somos todos nascidos, criados pela mesma força, pela mesma inteligência primeira, né, que rege esse universo, que nós chamamos de Deus. Bom, todos assim têm um talento, né? E você sabe que você tem esse dom de falar, de expressar muito bem quando se trata de qualquer desenvolvimento de um tema, vamos dizer assim. Então, nesse ano, o lema é transformar vidas, não é? Servir para transformar vidas. Então, para encerrar essa entrevista de hoje, vamos falar sobre esse lema. Marilza, ter boa oratória, falar bem, para mim é uma questão muito simples. Esse talento nasce, ele vem quando a gente fala com o coração, né? Quando a gente fala na certeza de que aquilo que nós estamos refletindo, ela efetivamente é aquilo que nós desejamos que aconteça. É óbvio que nem sempre nós estamos certos em tudo que falamos, mas falamos na convicção de que estamos num caminho, ou nos direcionamos para um caminho da correção, num caminho de melhoria em todos os sentidos, na organização e fora dela, num caminho de entendimento, onde as pessoas se unem, trocam ideias e entram em ação. Isso é Rotary, Marilza. Isso é servir para transformar vidas. Isso é buscar fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo onde as diferenças diminuam, um mundo onde as pessoas se entendam, como eu disse há pouco, pelo que são e não pelo que aparentam ser. Um mundo onde Deus e o amor possa refletir ou possa ser refletido nas nossas ações muito mais do que nas nossas falas. Marilza, discurso bonito, ele perde força se não vier com exemplos. E o maior paradigma para mim da humanidade, ele fez discursos muito bonitos, mas mais que isso, ele exemplificou como o homem de bem, como aquele que quer se colocar como uma pessoa boa, deve proceder. Vamos seguir esses exemplos e vamos aproveitar as oportunidades que se abrem em Rotary para fazermos mais, para fazermos melhor, para ajudarmos efetivamente a transformar vidas. Porque se servindo transformamos vidas, transformamos as nossas vidas na alegria de poder servir ao invés de ser servido, de poder dar ao invés de receber. Essa é uma aventura, essa é uma grande recompensa, e talvez a gente não reflita sobre isso. Então eu queria deixar essas palavras aqui, nesse momento que nós vamos encerrando esse bate-papo, dizendo que é muito melhor dar do que receber, é muito melhor estar à disposição de alguém. Vamos aproveitar, porque Rotary nos dá essa oportunidade de servir e de transformar vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para que em breve nós possamos estar juntos, para que nós possamos nos abraçar, para que nós possamos efetivamente trocar aquele sentimento que só o Rotary faz com que nós, rotarianos, possamos sentir e fazer. Um abraço a todos, Marilza, obrigado pelo convite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada, governador, pela entrevista que concedeu hoje, que foi muito esclarecedora, enfim. E a gente vai aos poucos
e com essa série de entrevistas com vários governadores que a gente já teve, conhecendo um pouco melhor sobre essa organização que a gente entra e só entrando e só vivenciando e só tendo um cargo, como você já falou em outras palestras, é que se consegue aprender a ser, não é? Então, muito obrigada pela entrevista de hoje e até o próximo sábado, sempre às 10 horas, com um novo quadro de Marilza Entrevista. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.